Beleza, pessoal? Essa é a nossa última aula do nosso curso. Então a gente vai encerrar aqui a ementa proposta para essa base do Python que a gente está trabalhando aqui nessas 2 semanas. E nessa aula a gente vai finalizar o assunto sobre listas. Nós vamos falar sobre a ligação que as listas têm com os for loops. Na verdade, esse tema é muito abrangente e envolve uma seção inteira de estudo de Python que seria tratar sobre os iteráveis e iteradores, que eu já falei um pouquinho na nossa primeira aula, quando eu falei sobre o método construtor list, e também sobre como ele conseguia construir uma lista através daquela estrutura range, que a gente sempre quando pedia o range 5, ele retornava o range 5, se eu pedisse para printar o range 5, ele também retornava o range 05, e aí ele só finalmente mostrava uma sequência que a gente já tinha entendido antes, porque a gente tinha visto no for loop, através do método construtor list, e ele construiu uma lista com aqueles valores dessa sequência range 5, né? Ou de qualquer outro range, não precisa ser claro, só um range 5. Então, eu também falei lá que outro objeto que podia ser transformado em lista através desse método construtor eram as strings, e falei que as strings também se encaixavam como elementos iteráveis. Então, se eu botasse aqui amanhã, ele fazia uma lista com cada letra do string, ou da palavra amanhã, separada como um elemento da minha lista. Bom, outro objeto que também pode entrar no método list, mas eu não falei porque não faz muito sentido, é uma lista. Eu posso colocar list e colocar 1, 2, 3, uma lista dentro do objeto list, que vai criar a própria lista que eu inseri no método construtor. Então, ele não faz nada. Então, por que que eu fiz isso, né? Você deve estar se perguntando. Porque eu falei que aqui tem que entrar um iterável, eu falei que o range 5 era considerado um objeto iterável, o string amanhã era considerado um objeto iterável, e agora eu entrei com uma lista, da mesma forma que eu entrei com os outros dois, para você também entender que a lista também é um objeto iterável. Então, morreu aqui essa conversa de iterável, porque, como eu falei, é uma conversa para muito mais coisas. Agora, nós vamos para o for loop. Lá na nossa aula de for loops, sempre quando eu introduzia alguma estrutura, também o while loop, mas aqui particularmente o for loop, eu fazia isso aqui, né? For i em range 5 e pedia apenas uma instrução, que era printar o valor que i assumia a cada iteração. Então, vocês já estão vendo que eu falei sobre objetos iteráveis e quando eu falava de for loops, e agora estou falando de novo, cada loop na minha repetição é chamada de iteração. Então já dá para ver que tem tudo a ver aí, né, papai? Então, quando eu fazia isso para que você pudesse visualizar com o Python como que o i ia assumindo valores através dessa sequência range. Ou seja, o i assumia em cada iteração um valor dessa lista que a gente gerou. Então, me parece que talvez seja possível eu fazer o seguinte também. Eu vou criar uma variável A e vou armazenar nela uma lista com 3 strings. Como a gente já viu que a gente pode armazenar qualquer coisa na lista, né? Então, eu vou botar ligação como sendo a primeira string, a outra entre, a outra palavra listas e for loops. Então, é uma lista formada por 5 palavrinhas, 5 strings, né? Aqui são 2 palavras, então 5 strings para a gente falar com a língua da programação. Então, armazenei na variável A. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer for i in. E aí aqui, depois desse in, a gente viu que a gente entrava com a estrutura range. Por que a gente falou sobre o range desde então? Porque o range é a estrutura mais simples e mais utilizada como base para numerar a quantidade de vezes que um for loop deve operar em iterações. Então, o range ele realmente é muito usado, mas em algumas possibilidades, eu vou mostrar logo depois, eu posso querer colocar aqui, fazer o meu i, percorrer qualquer objeto que seja iterável. Então, eu posso colocar aqui um for i in a. Então, o que eu estou dizendo?
O i ele vai assumir os valores que pertencem à lista A. Então, no primeiro loop, ele vai assumir o primeiro elemento da lista A, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Então, eu posso fazer isso. Vocês vão ver, eu vou pedir para ele printar o i, para a gente ver quais os valores que i vai assumir. Quando eu der Enter, você vai ver que em cada iteração, que aqui é simbolizada por cada linha, ele assumiu uma string, né, que estava em cada lugar aqui da minha lista, né, cada index da minha lista, cada posição da minha lista. Então, o i ele percorreu de fato a minha lista. Então, vou provar outra coisa. Nós falamos também que as strings podiam entrar no método construtor list porque elas eram iteráveis. Então, se eu fizer for i in amanhã, que foi aquele string que a gente inseriu ali, e pedir para printar o i, o que vocês acham que vai sair? Eu acho que vai sair cada letra. Pois é. Então, cada iteração, o i assume o valor de uma letra, que é justamente como o método construtor list trabalhou. Ele transformou cada letra em um elemento, e aí, se a gente seguisse a mesma lógica, o i fosse percorrendo cada elemento, né, disso aqui, em cada iteração ele virou uma letra. Então, a gente pode colocar aqui não só estruturas range, mas sim qualquer objeto que seja iterável. Certo que isso aqui pode, quando a gente entrar na orientação a objetos, pode ser, meu Deus, qualquer coisa. Então, para a gente aqui, inicialmente, a gente vai, com o nosso conhecimento de Python que a gente está tendo nesse curso, saber que eu posso colocar aqui listas, a estrutura range, que é o mais básico, e strings também. Beleza? Então, eu vou resgatar aqui das profundezas essa aplicação aqui. Vocês devem lembrar, a gente fez, eu acho, na aula passada, fazer um programa que leia dois conjuntos de números, tendo cada um 4 e 5 elementos respectivamente, e print os elementos comuns aos conjuntos. Então, eu recebia dois elementos, e depois de eu ter dois for loops que eram voltados apenas para construir as minhas duas listas, eu tinha um outro for loop apenas para gerar uma lista chamada interseção, que tinha os elementos comuns aos conjuntos. Então, eu fiz aqui um for i in range 5, e aqui nessa linha, quando eu ia testar, eu pedia o elemento que ocupa a posição i na lista 2. Então, esse processo aqui ele é desnecessário. E aí, lembrando sempre que a gente vai tentar simplificar ao máximo o caminho. Por quê? Porque eu poderia fazer o i assumir em cada iteração esse valor aqui da lista 2. Ou seja, na primeira iteração, ele assumiria o primeiro valor da lista 2, depois o segundo e assim sucessivamente, fazendo com que ele percorresse não o range, mas percorresse propriamente dito a lista 2. Então, eu posso substituir aqui por um for i in lista 2. E aqui, claro, em vez de ser lista 2i, até porque o i já vai assumir os valores da lista, então aqui já pode ser o i, né? If i em lista 2 e if i, e aqui também i. E aí, ó, eu estou usando isso aqui que a gente fez. Então, em cada iteração, o i assume um valor da lista 2, aí eu checo se esse valor está na lista 1 e se ele não está já dentro da minha interseção. Se não tiver, eu uso o método append para acrescentar ele ao final dessa lista. Então, vou rodar aqui só para vocês verem que vai funcionar. Então, ele vai pedir o primeiro elemento. Vamos criar aqui uma lista 2, 3, 5, 4, 8. 4, na próxima 8, 2, 2, 3, 4. E os elementos comuns, 2, 3, 4, né? 2, 3, 4 está aqui, 4, 3, 2 está aqui também. Então, então funciona, né? Então, para vocês verem que o programa que a gente já viu que tinha funcionado na aula anterior, né? Então, ele continua funcionando mesmo com essa alteração que a gente fez aqui. Bom, outra aplicação sobre isso, vamos fazer aqui só para fechar. Fazer um programa para ler um vetor, lembrando que a palavra vetor também significa listas, é a mesma coisa. Faça um programa para ler um vetor V com 10 elementos e obter um vetor W, cujos elementos são os fatoriais dos respectivos elementos de V. Então,
A gente fez um programa para calcular os fatoriais, não sei se vocês lembram, mas depois eu falei na aula de módulos que no módulo math tinha uma função chamada fatorial, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse programa, já que eu vou utilizar a função o método, ou a função do módulo math, é importar esse módulo aqui para o nosso programa. Então, eu posso ou importar o módulo todo, ou como eu já sei que nesse programa, nessa aplicação, eu já só vou usar o fatorial, eu posso colocar um from math import fatorial, né? Então, do módulo math, importo fatorial, e aí eu posso usar só o nome fatorial. E para simplificar, eu vou botar sfat, porque aí a gente só usa a palavra fat, né? Fat, gordo, né? Então, a palavra fat para designar a nossa função fatorial. Então, do módulo math, import fatorial como fat. Beleza. E aí, depois disso, eu vou ter que receber um vetor com 10 elementos. Então, vamos fazer um for e aqui tem que ser um range, né? Range 10, para eu ter 10 iterações. E aí a gente já sabe, né? A gente vai ter que criar aqui fora também uma lista vazia, que eu vou chamar de vetor. Então, para criar uma lista vazia, é só abrir e fechar colchetes. E aí a gente vai pedir para ele inserir os elementos. Então, n recebe inteiro, vou pedir só elementos inteiros, input, insira o porcentagem e vou botar uma bolinha aqui para o iésimo termo do vetor. E aí a gente faz aquele porcentagem i mais 1, né? Para ele substituir aquele primeiro, segundo, terceiro, tal, que a gente gosta e fica bonito. Sempre esqueço um parênteses, vocês já devem ter percebido, né? Que eu sempre esqueço. Então, beleza. Então, ele insere aqui o meu... Eu vou melhorar o nome dessa variável, né? Vou chamar de elen, de elemento. E aí, no final, ele append o elemento, né? Armazena o elemento no vetor, o acrescenta, né? Junta dentro do vetor ao final. Beleza. E aí eu tenho que obter um vetor W, cujos elementos são os fatoriais dos respectivos elementos de V. Ah, eu tenho que chamar o vetor V de V, né? Então, vou botar um Vzão aqui. Então, Vzão aqui. Bom, lembrando uma coisa interessante aqui sobre esse Vzão, eu vou botar aqui no shell, ó, se eu armazenar A em 3 e Azão em 2, vou pedir para printar A. Azinho é 3, se eu printar Azão é 2. Então, Python é uma linguagem case sensitive. Case sensitive. Ou seja, o maiúsculo e minúsculo, né, tem uma diferença. São coisas diferentes. Então, se eu fizer aqui um Vzão e colocar aqui um Vzinho, vai dar ruim, papai. Tem que ser Vzão, Vzão. Beleza. Então, Vzão append elemento. E eu já vou aproveitar o for loop, para não ter que criar outro for loop, não tem necessidade, para sim, criar aqui uma variável W e armazenar uma lista vazia, para fazer um Wzão append. E aqui o que é que eu vou inserir nesse append? Eu vou inserir o fatorial, fat, de elen. Lembrando que, se eu só importo o módulo math, então isso aqui está acontecendo porque eu fiz essa estrutura que vocês lembram lá da aula de módulos, para eu importar a função fatorial para o meu programa e não só importar ela, como chamar ela de fat. Eu poderia chamar ela do que eu quiser, dizer, eu quero chamar a função fatorial de Matheus. Achei legal. Mas, claro, não vamos fazer isso, né? Precisamos manter coerência nas coisas. Então, fat do elemento, ele vai calcular o fatorial do elemento. Caso eu tivesse usando só o import, vou usar ele aqui no shell para vocês verem, se eu importar o math, aí eu preciso usar, né? Math.fatorial de 6. Opa, minha gente, não. É factorial, né? Beleza. Math.factorial de 6.720, olha. É factorial. Beleza, então agora tá certo. Que é em inglês, né? Beleza, então se eu não fosse usar importando o módulo math, aí seria assim. Então, quando eu digitei o fatorial, ele deu um attribute error dizendo que não tem uma função fatorial dentro do módulo math, né? Tem uma função factorial. Beleza, então
Fazendo isso aqui, vai acontecer de eu usar ela como FAT do mesmo jeito, porque eu estou chamando ela de FAT. Então, e aqui eu já aproveito, como a gente estava, e estamos acrescentando o fatorial também no vetor W, que vai ser um vetor com os fatoriais. Aí, quando terminar todo esse loop for, vou pedir para ele printar vetor V. E aqui eu vou usar aquela formatação mesmo, porque não tem por que formatar de outra forma, já que fica no final. Até porque é uma lista também, né? Então, W. Beleza. Vamos rodar. Essa é a nossa aplicacal 20. Eu queria avisar uma coisa. Quem viu a aula extra de estruturas de repetição, viu que esses números eu acabei mudando. Essa aplicação 20 passou a ser, porque eu vou gravar ainda a aula de aplicações lá, da estrutura de repetição. Então vai mudar esses números, mas vai ficar na ordem do curso, na ordem cronológica do curso, mas porque aí se vocês forem, vai estar lá no Drive, como eu falei lá no começo, tem essas aplicações, e aí vocês olham lá, mas todas têm o nome do lado, então vocês conseguem identificar. Lembrando que uma coisa, né, que eu falei que o nome dos arquivos em Python ele tem que ser o mais simples possível. Eles não podem ter essas coisas de parênteses, vírgula, espaços. É melhor que seja uma palavra só, e se for separar uma coisa que seja no mínimo um underline, como as nossas variáveis. Então aqui eu estou colocando parênteses só por motivos didáticos. Eu tenho essa licença poética como professor, mas não façam isso. Não façam isso em casa. Então vamos lá. Vou inserir aqui um vetor, são 10 elementos. Então eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui está o vetor V. Vetor W é os fatoriais. 24, 120, 720, 5040, 40.320. Beleza. Tudo certo. Beleza, pessoal. Então, sobre isso, essa ligação era isso que eu queria falar. Sobre o casamento entre os for loops e as listas. Então, assim como no fim das estruturas de decisão e no fim das estruturas de repetição, a próxima aula é uma aula extra, só com aplicações sobre listas. Se você já se sentir seguro, você já pode passar e, no caso, fazer os exercícios da lista de certificação sobre listas. Se quiser, já pode ir para lá. Se ainda tiver com dúvida, tem uns exercícios aí para ajudar a fixar esses conteúdos, beleza? Então é isso, pessoal. Depois da aula extra tem uma aula chamada E Agora? Então assistam esse vídeo porque tem algumas coisas legais nele, beleza? Então até lá!